quiser abrir a tua palavra, a palavra de Deus em Atos 16, deixa aberto, que a gente vai dar uma passeada em Atos 16 todo. Então a gente não vai ler, é claro, eu gostaria de ler todinho, mas a gente vai, à medida que a gente for ministrando, a gente vai destacando algumas coisas. Atos 16, o versículo 9 diz assim: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Amém? Então esse é o texto básico, Atos 16, versículo 9. E o tema dessa conferência é Missões, Socorro aos Perdidos. É interessante a gente pensar que aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha uma intenção. Aqui foi a segunda viagem de Paulo, missionário. E qual era a intenção de Paulo? Era ir para um lugar que a gente conhece como Ásia Menor. Então ele botou no coração, e com alguns discípulos de Jesus e companheiros de ministério, eles queriam ir para a Ásia Menor. Mas Deus tinha outro propósito. E quando Paulo tem essa visão, Deus chega e diz: não, Paulo, você não vai para a Ásia Menor, você vai para a Macedônia. E ele dá essa visão de um varão que chega e roga: passa a Macedônia e ajuda. Então Paulo queria ir para a Ásia Menor, mas Deus disse: você vai para a Europa, que na verdade era a Europa, que era a Macedônia. E a Macedônia, quando Paulo chega lá, ele vê logo uma cidade. A primeira cidade foi Filipos. Então Paulo foi em Filipos, Tessalônica, Bereia. Isso era a Europa de hoje, a Grécia Antiga. Então Paulo tinha uma intenção, mas Deus tinha outra. Amém? Missões, irmã, eu gosto dessa definição, que ela é simples, mas para mim ela é completa. O que é missões, pastor? Missões são as várias formas de se fazer a missão. Então o que é missões? As várias formas de se fazer a missão. E qual é a missão? Pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? As boas novas. E o que são as boas novas? Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. É isso que a gente tem que entender. Então, missões são as várias formas de se fazer a missão. A missão é a pregação do Evangelho. Evangelho são as boas notícias, e as boas notícias é que Cristo morreu por causa dos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para nos dar a justificação. Irmãos, quem são os perdidos? Todos os que não creram de verdade no Evangelho de Cristo estão perdidos. Então a missão da igreja é socorrer os perdidos. Quem são os perdidos? São todos que ainda não creram no Evangelho de Jesus Cristo. Crer de lábios não, crer de fato, de verdade. E eles são, segundo a Bíblia, eu vou dizer algumas coisas, são os mortos em seus delitos e pecados, são os que andam segundo o curso deste mundo, sob o domínio do príncipe da potestade do ar, andam segundo os desejos da carne, fazem a vontade da carne e dos pensamentos e são filhos da ira. Efésios capítulo 2, de 1 a 4. Eles são separados de Deus, inimigos por causa da disposição interior para o mal e estão no reino das trevas. Colossenses 1, 13 e 21. São os incrédulos que estão cegos nos seus entendimentos. 2 Coríntios 4, 4. São os presos em fortalezas que têm a mente altiva, ou seja, soberba. 2 Coríntios 10, 4 e 5. São os que não nasceram de novo. João 3, 3. São os que têm a natureza do diabo. João 8, 44. São os que têm maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19. Mas diz a palavra do Senhor: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Seja ele o que for, o Evangelho é poder de Deus para salvar qualquer um que crê. Romanos 1, versículo 16. Quem são os socorristas? Quem pode socorrer essa turma? A gente viu a encenação. É a igreja. Diga: sou eu. Quem pode socorrer essa turma que eu acabei de citar? Você. Não é outra pessoa, não é outra instituição. É a igreja de Jesus Cristo que tem o poder de socorrer essas vidas e mudar o quadro da vida delas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo.
A igreja, ela é a comunidade de Deus, onde tem tudo em comum. Ela é o corpo de Cristo, onde todos são um. Ela é a família da fé, onde todos vivem como irmãos. Ela é a noiva de Cristo, que está se ataviando para o seu casamento. Ela é a agência do reino de Deus, que vive para representar os valores dos céus. Ela é a coluna e baluarte da verdade, precisa defender a fé, conhecendo, amando, vivendo e pregando. Ela é o edifício de Deus, e como edifício, ele deve ser encontrado nela. Ela é a igreja, é o exército de Deus que foi convocado para guerrear. Ela é a igreja, é a lavoura de Deus, que está sendo bem cuidada e produtiva. A igreja é a luz do mundo, e é através dela que Deus deve ser visto. A igreja é o sal da terra, que tempera e conserva o mundo. A resposta ou o socorro de Deus aos perdidos é a igreja, irmão. Tem muita gente perdida, mas graças a Deus que a igreja de Jesus está na terra e pode mudar o quadro deles. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer para socorrer os perdidos? A gente vai pegar então Atos 16 e pensar algumas coisas que a gente acha em Atos 16. Amém? Amém. Primeira coisa, em Atos 16, do versículo 1 ao 5, ele dá uma ideia interessante. A igreja ou os cristãos precisam estar em atividade. Deus não chama você para ficar desocupado. Alguém falou aqui, é verdade, ao invés de ir, é indo, no gerúndio, né? Ou seja, por onde você andar, você tem que fazer missões. Por onde a gente andar, a gente tem que pregar o evangelho, pregar com a vida e pregar com as palavras. Então a gente vê que a primeira coisa que eu preciso entender é que a igreja precisa estar em atividade. A igreja não pode ficar parada, dormindo entre os mortos. A igreja tem que estar em atividade. E a primeira forma da gente socorrer os perdidos é a gente entender isso. Eu estou em atividade. Em Atos 16, de 1 a 5 diz isso. A Bíblia diz que Paulo ele vai em Derbe e Listra. E Paulo descobre lá que tem um rapaz que era um discípulo fiel chamado Timóteo. E ele leva Timóteo para a missão. E o pessoal de Listra e Icônio dizia: Timóteo é um jovem que dá bom testemunho. Paulo disse: então eu quero ele comigo para pregar o evangelho. Paulo circuncida ele, que para os judeus, né, ele tinha que fazer isso, porque senão ia ser empecilho para pregar o evangelho. E Paulo leva, né, as decisões da igreja em Atos 15 de Jerusalém para serem observadas. Isso está no versículo 1 ao 5. E as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número. Tudo isso aqui está me dizendo, Paulo estava fazendo algo. Então a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça para a gente mudar esse quadro que a gente viu representado aqui é que a gente precisa sim estar em atividade. A gente precisa estar com os olhos abertos, ouvidos abertos, os braços estendidos, olhando para tudo que é lado e dizendo: meu Deus, o que é que eu posso fazer? Aonde é que eu ponho a minha mão? É assim que a igreja tem que fazer. Ou seja, a igreja precisa ser uma igreja que a gente chama de igreja militante. A igreja é militante. Amém? A segunda coisa que a gente vê do versículo 6 ao 9 é que a igreja ou os cristãos precisam estar em atividade, mas aprenda uma coisa: mas não podem ser ativistas. Se a igreja for ativista, ela pode não ouvir o Espírito Santo. Então é diferente você estar em atividade e você ser um ativista. Ativista é aquela pessoa que fica feito doido, trabalhando sem ouvir a Deus. E o texto, justamente o texto que dá base, a gente vê que Paulo queria ir para uma cidade, o Espírito Santo não. Ele queria ir para outra, o Espírito Santo não vai. Então ele ficou, e agora? Aí de noite vem o Senhor e dá uma visão a Paulo. Ele diz: Paulo, e apresenta-se um homem, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então a igreja precisa estar em atividade, mas não pode ser ativista, entendeu? Não parar por nada, porque a igreja precisa parar para ouvir os comandos de quem sabe fazer as coisas direito, que é o Espírito Santo. E aí a gente vê, né, o Espírito impediu Paulo de anunciar o Evangelho na Ásia. Ele vai para a Macedônia com a visão de noite. Tem um homem de Deus chamado John Stott, que ele dizia assim: nós precisamos ouvir o Espírito e ouvir o mundo. A igreja precisa abrir os ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. E precisa ouvir o mundo para tentar entender quais são os dilemas do mundo. A gente não pode achar que a gente sabe das coisas simplesmente porque a gente é crente.
A gente tem que entender que quem sabe das coisas é o Espírito Santo de Deus. Quem conhece as vidas são o Espírito Santo de Deus. E a gente tem que parar para ouvir o Espírito e dizer: aonde, Espírito? O que o Senhor quer que eu faça, Espírito? Para quem falar? O que falar? E ter ouvidos e olhos atentos para as pessoas. Não adianta, às vezes a gente chega com o evangelho, digamos assim, pronto, e joga no colo da pessoa, e você nem sabe o que a pessoa vive, o que ela está passando, quais são as necessidades dela. Então a igreja tem que ouvir o mundo. Não é ouvir o mundo para concordar com ele, mas para saber como é que eu vou pregar o evangelho para essa pessoa. A Bíblia diz em Isaías 42, 18, 19, um versículo bem forte, diz assim: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como galardoador, e cego como servo do Senhor? Deus estava falando para o profeta Isaías que o povo dele estava cego e surdo. E se tem uma coisa que Deus fez com a gente quando a gente foi para Ele, foi tirar a nossa cegueira e a nossa surdez, e nos deu um coração sensível, quebrantado, para poder compreender a dor do outro. Então eu queria dizer: igreja, sim, atividade, mas não seja ativista, porque você e eu, nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Do versículo 10 ao 12 a gente vê uma outra verdade. A igreja, ela precisa fazer um negócio que graças a Deus todos aqui fazem: obedecer prontamente. Se eu quero socorrer o mundo, eu tenho que ser obediente, mas não é obediente para amanhã não, é obediente agora. Se Deus falar, é agora. Eu não vou perguntar: amanhã eu falo, Senhor, né? Jesus até fala: não quero você como meu discípulo, se você vai enterrar seu pai, se você vai fazer uma festa. Quando Deus fala, a gente tem que obedecer prontamente, ou seja, na hora, sem inventar nada. E a gente vê isso no versículo 10 ao 12, diz o texto, repare o que diz o texto, versículo 10: e logo depois desta visão, Paulo, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Chegou em Filipos, primeira cidade desta parte da Macedônia. Então a igreja precisa ser ativa, mas não pode ser ativista, porque precisa ouvir o Espírito Santo e ouvir o mundo. E a igreja precisa ser obediente. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Amém? Eu vou, Senhor. Eis-me aqui. E o texto diz, Deus diz a Isaías: então vai, fale isso, isso e isso. Então quando Deus falar com você, você não pode duvidar, titubear. Você tem que dizer: eu vou. Deus falou, eu vou. Amém, irmãos? Amém? E Deus já mandou a gente pregar o Evangelho. Graças a Deus. A tempo e a fora de tempo. E com as estratégias do Espírito. Versículo 12 ao 15, a gente vê uma outra verdade. A igreja, os cristãos precisam ir onde os perdidos estão, mesmo que tenham que quebrar paradigmas. O que aconteceu lá? Paulo então vai, Deus não mandou? Ele vai com a turma dele, leva Timóteo, Silas, e ele vai. Quando ele chega lá na primeira cidade, em Filipo, é interessante que havia um costume deles irem orar na praia. Aí Paulo diz: bom, se estão lá, eu vou lá. Então a gente tem que acabar com esses paradigmas. O Evangelho não é para ser pregado só na casa de oração. O Evangelho é para ser pregado onde tem gente que precisa ouvir. Seja na praia, seja no cinema, seja na escola, na faculdade, na rua, dentro do templo. Amém? Seja pela internet, seja pelo que for, a gente tem que pregar o Evangelho. Então a gente vê isso acontecer. Paulo, e a igreja precisa ir onde os perdidos estão. A gente precisa ir pescar no mar e não no aquário. A gente tem que ir pescar no mar, é no mundo que estão os peixes. E é lá que a gente tem que buscar eles para trazer para cá. E a gente vê que Paulo, então, eles foram fora das portas, para a beira do rio. E falaram para as mulheres, tinha um grupo de mulheres lá, Paulo começou a pregar para as mulheres. Para mim isso é uma quebra de paradigma, Ou seja, era uma reunião de mulheres e Paulo se meteu no meio para falar do Evangelho.
E Paulo se meteu. Claro que ali era uma turma grega, né? Eles tinham não era tão tradicional assim quanto os judeus com mulher, né? Mas eles eram um pouquinho mais maleáveis com as mulheres dos gregos. Mas Paulo foi pregar onde estavam as mulheres na beira do rio. E é interessante que a Bíblia diz que uma mulher chamada Lídia, de Tiatira, uma vendedora de púrpura, se converte. E diz o texto, e toda a sua casa foi batizada. E ela então pega Paulo e os missionários e dá uma hospedagem para eles. Então como é que a gente vai socorrer os perdidos? Se a gente for aonde eles estão. E quebrando paradigmas, irmão, entendeu? Quebrando os modelinhos. Às vezes a gente acha que precisa pregar o evangelho dessa forma ou daquela outra. Não, a gente pode pregar o evangelho do jeito que Deus nos mandar. Claro, sem perder a essência, mas aonde as pessoas estão. Amém? Versículo 16 ao 24, a gente vê uma outra verdade. A igreja, os cristãos precisam discernir os espíritos e se posicionar, mesmo que sofra por isso. Versículo 16 ao 24 a gente vê isso. O que é que aconteceu? Paulo ia todo dia orar. Paulo era homem de oração, viu? Amém? Quem quer ganhar almas tem que orar. Quem quer mudar perdidos tem que orar. Aí Paulo vai todos os dias à oração. E aí vem uma jovem que adivinhava. E ela tinha uns caras que tomavam conta dela, os senhores dela. E ela chegava e dizia: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Vários dias. Eu acho que se fosse a gente ia dizer, coisa boa, essa mulher está valorizando, né, meu ministério. Esses homens anunciam a salvação, são servos do caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Paulo foi uma vez, duas, três, não sei quantas vezes, sei que foi vários dias essa menina atrás deles e dizendo isso. Aí Paulo e Silas entenderam que aquele negócio estava estranho, então ele repreende aquele demônio, diz: sai dela, Satanás enganador. E a menina foi liberta, né? E por causa dessa libertação, ela parou de adivinhar, não dava mais lucro aos seus senhores, e Paulo e Silas levaram um monte de varada, açoites de vara, e foram presos no cárcere. E aí, qual é a verdade aqui? A igreja precisa discernir os espíritos e se posicionar, mesmo que sofra por isso. A gente precisa de um negocinho muito tremendo, irmãos, que é discernimento de espíritos. Porque às vezes tem pessoas que parecem que são, mas não são. E a igreja tem que dizer: não, assim diz o Senhor, sai Satanás, em nome de Jesus. Se a gente perceber que aquilo é estranho, a gente tem, e ter cuidado para a gente não se vangloriar. Porque às vezes quando a gente começa a se dar bem, né, no evangelho, a gente começa a se gloriar. E Satanás sabe disso, que o homem gosta de se gloriar. Eu estava escutando hoje, hoje foi ontem, uma moça dizia bem assim: se Deus desse asa à cobra, eu escutando, eu digo, é verdade, se Deus desse asa à cobra, ela estava dizendo dela, se Deus me desse asa, eu ia fazer uma besteira que ela estava falando lá. Eu digo, repare que coisa, né? É verdade, né? Ou seja, os homens são assim, se você der asa ao homem, ele quer voar. E às vezes os crentes, né, se atrapalham com isso. Então o evangelho não é para promover os crentes, é para promover Jesus. O evangelho não é para exaltar o crente, é para exaltar o reino. Tem um homem de Deus chamado, já partiu, está com o céu, chamado Lloyd Jones, Dr. Lloyd Jones, e ele dizia o seguinte, preste atenção: a glória do evangelho é que, quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. Se a igreja é diferente do mundo, ela atrai o mundo. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora talvez no princípio a odeie. Perceberam? A igreja é diferente. O mundo acha diferença, mas vem um espírito de raiva no mundo, de ódio, e eles machucam o que aconteceu. Paulo libertou a menina de um demônio que dava, né, atormentava ela e dava lucro aos seus senhores.
Eles viram que desgraça é isso, né? Perdemos nosso lucro, então vai e dá uma surra em Paulo e Silas e prende ele no cárcere. Diz Lloyd Jones: caso contrário, se nós os cristãos formos indistinguíveis dos não cristãos, seremos inúteis. Se formos iguais ao mundo, seremos inúteis. Porque ele vai dizer: se você é igual a mim, para que eu quero ser igual a você? Aí precisa ter cuidado. Então o evangelho, pregar o evangelho não é só dizer Jesus te ama, tal. Tem um bojo de coisa, né? Tem um monte de coisa juntos, e a gente precisa atenar para que a gente consiga fazer do jeito que Deus quer. Teremos de ser igualmente, diz Lloyd Jones, teremos de ser igualmente jogados fora, como sal sem sanilidade, lançado fora e pisado pelos homens. Mas que decadência, comenta A.B. Bruce, de salvadores da sociedade a material de pavimentação de estradas. Vocês entenderam, não? Se a gente não for o sal que salga, que dá sabor, que preserva o mundo, a gente vai virar pavimento, e eles vão pisar na gente. A igreja não vai ganhar o mundo pela igualdade, vai ganhar o mundo pela diferença. E eu digo aqui, o sofrimento faz parte do processo. Se você não quer sofrer pelo evangelho, o seu evangelho não vai ser frutífero na sua vida nem na minha. Se você só quer os benefícios do evangelho, as glórias do evangelho, o seu evangelho não vai transformar vidas. Porque um detalhe do evangelho, no processo do evangelho, é o sofrimento. Aí, caso de Paulo, que eu acabei de citar em Atos 16, ele liberta uma mulher, e por causa dessa libertação, ele agora leva um monte de varada e depois vai ser preso no cárcere. Mas ele continuou pregando o evangelho. No versículo 25 ao 29, a gente vê outra verdade para a gente. A igreja ou os cristãos precisam acreditar no sobrenatural de Deus. A gente não pode ir pregar um evangelho se a gente não crê que Deus é sobrenatural. Sobrenatural quer dizer acima do natural. O evangelho não é um monte de argumentos lógicos, muito embora você possa até usar, mas o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, de todo mundo. Então, para a igreja socorrer os perdidos, ela precisa crer no sobrenatural, no sobrenatural de Deus. A gente não vai dar solução ao mundo, irmão, pelas vias sociais, políticas, teológicas e qualquer coisa que a gente quiser dizer. A gente vai socorrer os perdidos pelo poder de Deus. Se a gente não acreditar no sobrenatural de Deus, a gente está frito, a gente está igual a todo mundo, só é um grupo. E na história a gente vê homens e homens tentando tirar isso da Bíblia, ou seja, tirar o sobrenatural, explicar os milagres de Deus e dizer bem assim: não, isso aqui foi a mente que não sei o que, se sugestionou na mente e a mente mexeu no corpo. Se você não acreditar no sobrenatural, não vá socorrer os perdidos não, porque como é que a gente vai tirar uma mulher do prostíbulo, um homem do homossexualismo, uma mulher? Como é que a gente vai tirar um adúltero? Como é que a gente vai tirar um marginal, um estuprador? Como você vai tirar isso? De que forma? Qual argumento? Então a igreja, ela precisa acreditar no sobrenatural de Deus. E deixa eu dizer uma coisa que traz o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas, depois de levar um monte de varada e de ser preso lá no final, lá no cárcere interior, lá embaixo, e ter as suas pernas e suas mãos amarradas com correntes, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a orar e a cantar hinos a Deus. Sabe como é que a gente atrai o sobrenatural? Cantar hinos e orações a Deus no meio do sofrimento.
A gente já sabe disso. Louvar a Deus quando está tudo bem é bom demais, irmão. Não precisa esforço nenhum. Mas quando você sofreu, e sofreu sem merecer sofrer, é pior ainda, né? Quando a gente sofre porque mereceu sofrer, é difícil. Mas quando você sofre sem ter merecido sofrer, misericórdia, Jesus, para você louvar e cantar. À meia-noite, diz a palavra do Senhor, Paulo e Silas começam a fazer orações e cantar hinos a Deus. O que será que eles estavam cantando? O que será que eles estavam orando? Será que eles estavam reclamando e dizendo: como é que pode, Deus? Eu fui pregar o teu evangelho, eu libertei a moça de um demônio que estava escravizando ela, e eu apanhei desses caras aí. Oh Deus, que Deus é esse que deixa o filho dele sofrer? Será que era assim, irmão? Não era não, irmão. Senão Deus ia dizer assim: vai ficar aí para aprender. A Bíblia diz que ele, quando começaram a louvar, a cantar e a orar, houve um grande terremoto. A Bíblia não diz que foi um pequeno terremoto, foi um grande terremoto, e abalou as estruturas do cárcere, e as correntes começaram a se quebrar dos braços, não só de Paulo e Silas, mas de todo mundo. A bênção toca em você e abençoa os outros, né? Aí quebrou as correntes, as portas dos cárceres se abriram. O carcereiro, quando acordou, estava dormindo, né? Quando ele acordou, ele disse: eita, pega, todo mundo foi-se embora. Fugiram e já ia se matar. E Paulo diz: não, rapaz, não faça isso não. Não se mate não, está todo mundo aqui. Isso aqui eu quero resumir, irmão, que a igreja, para socorrer os perdidos, a igreja ou os cristãos, eles precisam acreditar no sobrenatural de Deus. A gente precisa acreditar que correntes podem ser quebradas, que cadeias podem ser arrebentadas, que visões podem ser mudadas. Que maravilha! E interessante é que nenhum preso caiu fora. Acho que ficaram com medo, né? Aquela galera toda lá, quando viu aquele terremoto e o negócio abalando tudo, as correntes quebrando, ele disse: vou sair daqui nada. Ficaram tudo com medo. Paulo lá de boa, mas Silas. Rapaz, que maravilha! Para a gente socorrer os perdidos, a gente precisa crer no sobrenatural. Diga ao seu irmão: a gente precisa crer no sobrenatural. Quanto mais agora, irmãos, os dias que a gente está vivendo, segundo a Bíblia, dias difíceis, que talvez piorem. Se a gente não acreditar no poder de Deus, eu não sei se a igreja vai aguentar não. Vai porque está na Bíblia que vai, né? Mas a igreja precisa entender isso. Outra coisa que a gente vê do versículo 30 ao 34, a igreja precisa aproveitar todas as oportunidades. Todas. Paulo está lá, com certeza sangrando, mas aí o que acontece? Quando o terremoto bate lá, o grande terremoto, todo mundo faz, o rapaz lá, o carcereiro ia se matar, Paulo diz: não, não faça isso não, está todo mundo aqui. Ele com medo brabo, ele diz: o que é que eu faço para ser salvo? Talvez ele não estava pensando em salvação, como a gente pensa, porque se um carcereiro deixasse um preso sair, ele morria no lugar do carcereiro, ele era pego, ele era punido. Só que Paulo diz: está todo mundo aqui, fique calmo. Mas ele diz: o que é que eu faço para me salvar? Mas Paulo disse: eu vou nada falar de contexto histórico, nada, eu vou falar do evangelho. Ele diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aproveitou a oportunidade. A igreja precisa ser assim: quando abrir uma brecha, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que eles pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Isso era para lá de meia-noite. Meia-noite, sei lá, 1h da manhã. Aí a gente diz: não, meia-noite não é hora de pregar o evangelho, não. Que hora é? Tem que aproveitar as oportunidades. Pode ser de madrugada, de 5h da manhã, pode ser ao meio-dia, pode ser qualquer hora, em qualquer lugar. Se a igreja quer socorrer os perdidos, ela tem que entender isso. Eu não vou marcar, irmão. Missões não é um programa. Evangelizar não é um programa. A gente pode ter um programa, né? Ter um planejamento, mas não é isso.
Você não tem, eu vou evangelizar, sei lá, no domingo à tarde. Beleza, é ótimo. Mas você tem que entender que não é o domingo à tarde o dia de evangelizar. É no domingo à tarde, no domingo de manhã, de noite, de madrugada, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. No domingo de novo, e segunda, e terça, e quarta. Todos os dias. Há tempo e fora de tempo. Teve uma oportunidade e prega o evangelho. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Outra coisa, do versículo 35 ao 39, a gente aprende outra verdade. A igreja, os cristãos precisam usar dos seus direitos para ressaltar a sua dignidade. O que é que eu quero dizer com isso? Quem já leu o texto de Atos 16 sabe que teve esse negócio todo. De manhã cedo, os magistrado é a turma do poder judiciário, certo? Magistério, professores, magistrados, a área do direito, juízes, etc. Aí o que acontece? Os magistrados mandam um recado e dizem assim: diga a esses cabras aí, ou esses dois que levaram a surra, que pode sair embora, está liberado. Está liberado, pode ir embora. Aí Paulo diz: como é o negócio? Como é o negócio? Eu vou sair aqui às escondidas? Aqui o dedinho. Não. Meu Deus! O que é que eu quero dizer com isso, irmão? A igreja precisa usar dos seus direitos, não dos privilégios, certo? Dos seus direitos para ressaltar a sua dignidade. Humildade não é subserviência. Humildade não é você estar se rastejando. Humildade é você saber baixar a sua serviço quando for necessário. Paulo diz bem assim: ó, o dedinho, não vou não. Vocês nos açoitaram publicamente. Número 1. Segundo, vocês nos condenaram sem nenhum tribunal. Foi sem sermos condenados. Vocês bateram na gente, mandaram a gente preso sem a gente ser condenado, ou seja, sem ter nenhum tribunal. E Paulo diz bem assim: nós somos cidadão romano. Arrebentou. Se alguém ferisse um romano não poderia julgar um romano a não ser no tribunal. Para vocês terem uma ideia, com raríssimas exceções, um romano era de forma alguma crucificado. Eles não matavam um romano crucificado, que era escória, era miséria, que era romano. Então o romano tinha um código de ética muito interessante, os romanos. Aí Paulo diz bem assim: vocês nos açoitaram publicamente, ou seja, humilharam a gente na frente de todo mundo. Não teve nenhum tribunal para julgar a gente. Fomos condenados. Lançaram a gente na prisão. E querem fazer as coisas encobertamente? Não vamos sair daqui não. A igreja não é coitadinha, irmão. A igreja não é a escória da sociedade. Não são os renegados. Não são os miseráveis. A igreja é a igreja do Deus vivo. São filhos de Deus. E que tem que saber quais são os seus direitos, para que quando eles quebrarem os direitos e vierem com coisas, dizer não, olha o dedinho, não, tem que ir por aqui, não é porque eu sou crente. Vou usar um termo que a gente fala, que eu sou besta, né? Aí Paulo diz que eles, os magistrados, venham tirar a gente daqui, senão eu não saio daqui. E aí eles foram lá e disseram: olha, o cabra lá era romano lá. E eles foram lá e disseram, pediram, por favor, né? Sai da cidade, Paulo disse: agora eu vou. Essa é uma lição para a gente, irmãos, e que a igreja ela precisa aproveitar. A igreja precisa usar dos seus direitos para ressaltar a sua dignidade. Diga: eu sou digno. A igreja é digna. Você tem que ter isso, sem orgulho, sem nariz empinado. Mas a igreja é digna. Nós somos resgatados lá das trevas para a maravilhosa luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. E o último, a verdade, o versículo 40. É interessante o versículo 40 e fechamos o Atos 16. A igreja precisa da
comunhão, do aconchego dos irmãos. E saindo da prisão, diz a Bíblia, entraram na casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. A gente fica pensando nesses dias, eu li alguma coisa, tal, os irmãos querem não ser igreja sozinho. Eu digo, você não é igreja não. Domingo mesmo passado, um irmão disse, eu não quero mais saber de placa de igreja, eu não quero mais saber de negócio de igreja. Eu sou a igreja. Se você não é igreja, é coisa nenhuma. A igreja só pode contar a partir de 2. Quando houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, você não é igreja, não é coisa nenhuma. Você é parte da igreja. Então os crentes agora, eu sou igreja e quero viver sozinho. Você não é igreja não. Você é igreja quando você está em comunhão com outros que são igreja, que são parte da igreja. E a Bíblia diz que você tem que estar na igreja. É na igreja que a gente vai receber conforto, aconchego. Quando a gente vem das lutas lá, e a gente vem para o quartel-general, né, e ali a gente ora, a gente busca renovo. A igreja precisa disso. Se a gente quer, irmãos, quando você vai pregar o evangelho e você enfrenta determinadas situações, você vê como é complicado, né? Mexe com a gente espiritualmente, mexe psicologicamente, mexe emocionalmente, mexe fisicamente. Quando você vai socorrer alguém, é como se você desse tudo de você. Aí você precisa de um lugar para você respirar, receber um aconchego, receber um carinho, e depois dizer, boa, vamos de novo, vamos para a parada de novo. E ele saiu fora. Paulo foi para Tessalônica, saiu lá de Filipe, foi para Tessalônica. E a gente vai caminhar para a conclusão. Os perdidos estão pedindo socorro. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Aracaju e ajuda-nos. Passa a Sergipe, Alagoas, todo o Nordeste, todo o Brasil, nas vielas, nos prostíbulos. Tem um monte de gente clamando lá, pedindo ajuda. Os perdidos estão pedindo por socorro. Só que eu coloquei aqui, só que é um pedido em código. É um pedido em código. Não é um pedido claro. Raramente você vai encontrar alguém, não sei a experiência de vocês, mas raramente você vai encontrar alguém que vai vir para você, acontece, mas é raro, e dizer, eu quero Jesus, eu quero deixar a minha vida dessa. É raro, irmão, acontece, mas é raro. Eles falam em código. E a gente como igreja, por isso que eu falei que a gente tem que ouvir o Espírito Santo, que conhece de tudo, e tentar ouvir esses códigos, tentar descobrir. Eles na maioria não vão se humilhar, eles na maioria não vão pedir socorro, não vão. Então nós precisamos, como eu falei, ouvir o Espírito e o clamor silencioso dos corações. A igreja precisa ouvir o clamor silencioso dos corações. Tem muito coração aí gritando, só que é uma voz que não sai, está dentro do coração. E a gente precisa. Então, o SOS, né? SOS perdidos, missões já, em todo tempo, em todo lugar, a toda pessoa. SOS, irmão, já ouviu falar em SOS? SOS é um código universal de socorro. Isso é universal. SOS é um código universal, utilizado como mensagem para alertar quando alguém está em situação de vida e necessita de auxílio o mais rápido possível. Normalmente o código é associado como sendo uma sigla de expressões como Save Your Ship, que quer dizer salvem nosso navio, ou Save Your Souls, que quer dizer salvem nossas vidas ou nossas almas. Então SOS, né, a turma colocou esse negócio para dar uma ideia, porque SOS não quer dizer nada. SOS não quer dizer nada. Ele passa a ser alguma coisa, porque isso universalmente ficou conhecido, de que é um pedido de socorro. Salve as nossas almas. E como não tinha, né, a tecnologia na época, em 1906, eles usavam o código Morse, que era... E aí os navios, eles mandavam uma mensagem, 3 pontinhos, S, 3 tracinhos, e mais 3 pontinhos,
estamos pedindo socorro. SOS. SOS é um código. E a gente precisa discernir os códigos que as pessoas dão, irmão. Eu acho que a gente, por isso que eu falei no início que a gente não pode ser ativista, porque às vezes a gente vai fazer as coisas no automático, né? A gente está correndo no automático, a gente não para ouvir. Quando a gente vê um perdido, a gente fica logo atacando ele. Ao invés da gente tentar ouvir para perceber qual é a carência dele, qual é a necessidade dele, o que é que ele realmente tem, qual é a prisão que Satanás pôs na vida dele, mas a gente vem com um monte de versículo e detona em cima do cabra. E a igreja precisa ouvir os códigos dos corações. Tem gente que não vem para Jesus porque acha que Jesus não vai perdoar, como a gente viu aqui. Mas você tem que saber por que você acha que Jesus não quer te perdoar. Aí talvez ele diga, porque eu matei alguém. Aí, e agora? Aí você vai dizer, você foi para as barras da justiça? O que você vai dizer? Não, Jesus te perdoa. Ou seja, eu gosto de... Chega uma mulher e diz, eu gosto de outra mulher. Eu nasci mulher. Um homem diz isso. Você vai dizer o quê? Satanás dos infernos. Mas de repente foi abusado quando criança. E mexeu com a sexualidade dele. Você vai concordar com a situação dele de forma alguma, mas a gente tem que pegar o código. A gente tem que ver o SOS que vem de dentro. Mulheres que dizem, eu não confio em homem. Você diz, por que você não confia em homem? Nem Jesus, por ser homem, eu confio nele. Você diz, por que você não confia em homens? Porque meu pai abusou de mim. Porque meu marido batia em mim. E eu arranjei mais uns 2 namorados, era só porrada. E eu quero saber de homem coisa nenhuma. Você diz, mas nem todo homem é igual. Aí você vai mostrar a natureza pecaminosa do homem. Isso é do homem mesmo. O homem é mau mesmo. Não é homem macho não, homem mulher é mau. Se o homem e a mulher não encontrar Jesus, ele é mau. Ele está morto em seus delitos e pecados. Eu estou citando isso assim aleatoriamente para dizer, a gente precisa ver qual é o SOS, qual é o código. Missões é socorro aos perdidos, porque missões é as várias formas de se fazer a missão. São vários jeitos, vários ministérios, estratégias que a gente tem que pedir ao Espírito para a gente alcançar cada pessoa. E deixa eu dizer uma coisa para a gente adiantar: cada pessoa deste mundo, 7 bilhões, parecem uns quebrados ainda, né? 8 bilhões e não sei quanto. Cada pessoa é única. A gente bota todo mundo no bojo, entendeu? A gente junta todo mundo e acha que todo mundo é igual a todo mundo. Cada ser humano é diferente um do outro, 8 bilhões. Por isso que a gente tem que ouvir o Espírito Santo. Eu quero encerrar, contando um resumo da história de um homem de Deus chamado Charles Thomas Studd. Ele é conhecido como C.T. Studd. Ele viveu de 1861 a 1931. Ele era de uma família bem rica. Studd era de uma família bem rica. E ele estudou nas melhores universidades, na Universidade de Cambridge, que é na Inglaterra. Ele era jogador, junto com o irmão dele, de um negócio que talvez você nunca ouviu falar, talvez já, cricket. Eles parecem com o beisebol dos americanos. É um negócio que tem um taco que eles jogam, é um pouquinho diferente. Mas esse C.T. Studd, ele era um cara nesse esporte, junto com o irmão dele. De repente, o pai era cristão, só que eles não eram dados ao cristianismo. Aí o irmão dele ficou doente, um dos irmãos deles. E depois da doença desse irmão, mexeu com ele. E ele diz algo: de que vale toda a fama e bajulação quando um homem enfrenta a eternidade? De que vale toda a fama e toda a bajulação quando um homem enfrenta a eternidade? Ele viu o irmão à beira da morte. Milagrosamente o irmão dele ficou bom.
Ele, depois disso, ele vai a uma conferência de um evangelista chamado D.L. Moody, muito famoso. E a partir daí ele começou a buscar a vontade específica de Deus para a sua vida. Ele renova os votos com o Senhor e vai para o campo, o mato, né? Pois ele buscou tanta vontade específica de Deus na vida dele que ele ficou doente. E ele foi se tratar num lugar mais de mato, floresta e tal. Mas ele queria, né, conhecer a vontade de Deus. Quando ele voltou do campo, ou seja, daquele local, ele ainda não sabia o que fazer. Mas Deus começou a mover de forma bem peculiar. Estude, presta atenção agora, estude. Encontrou um folheto. Um folheto, sabe de quem? De um ateu, que dizia o seguinte. Ele encontrou um folheto de um cara ateu. Ele estava buscando, Deus, qual é a sua vontade da minha vida? O que é que eu vou fazer da minha vida? Tal, né? Ele querendo se dedicar. Aí ele encontra um folheto de um ateu. Repara que estava no folheto de um ateu. Diz assim: se eu realmente acreditasse, como milhões dizem acreditar, que o conhecimento e a prática de religião nesta vida influencia o destino numa outra vida, isso o ateu falando, religião seria tudo para mim. Consideraria todas as diversões terrenas como lixo, cuidados terrenos como tolices e pensamentos e sentimentos terrenos como vaidade. Religião, diz o ateu, seria meu primeiro pensamento ao despertar e a minha última imagem antes que o sono me introduzisse no estado de inconsciência. Diz o ateu, eu trabalharia somente por essa causa. Meus pensamentos sobre o futuro seriam só sobre a eternidade. Para mim, uma alma ganha para o céu valeria uma vida de sofrimento. Dificuldades terrenas nunca atariam minhas mãos, nem selariam os meus lábios. O mundo, seus prazeres e suas tristezas, em nenhum momento ocuparia meus pensamentos. Lutaria para considerar somente a eternidade. E as almas ao meu redor, destinadas em breve para a alegria perpétua ou para a miséria perpétua. Sairia pelo mundo e pregaria para as pessoas em tempo e fora de tempo. E meu lema seria: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus fez ele ouvir um relato de um ateu. Um texto de um ateu. Aí o cara é mais crente do que os crentes, cara. Meu Deus do céu. Isso dele tem umas frases, eu anotei algumas dele interessantes. Depois disso a vida dele mudou totalmente. Você tem estudo, depois você procura. É muita coisa, eu vou resumir. Ele diz: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que pode, em todos os lugares que você puder, para todas as pessoas que puder, enquanto você pode sempre. E ele diz: Jesus Cristo é Deus e morreu por mim. Então, nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. Ele fala, ele tem um poema que é chamado Só uma vida que logo vai passar. Só uma vida que logo vai passar. Só o que for para Cristo irá ficar. E se eu morrer, quão grande gozo terei ali, se minha chama de vida foi consumida só por ti. Essa visão a gente precisa abraçar, se a gente quer fazer missões. Se a gente quer ser crente, não precisa não. Você só precisa vir à igreja domingo, nos cultos da semana, ler a Bíblia, sei lá, 3 vezes por semana, orar 2 vezes por semana. Você é crente, pronto, tá bom. Mas se você quer ser um socorrista, se você quer salvar os perdidos, isso aqui é um pouco do que a gente precisa absorver, para que a gente comece realmente a socorrer os perdidos da terra. Ele foi missionário na China por 10 anos, depois foi para a Índia, passou mais 6 anos, e depois ele foi para a África e passou 21 anos na África. Quando ele tinha 25 anos de idade, em 1887, o pai dele faleceu e eles eram muito ricos.
Sabe o que ele fez? Pegou todo o dinheiro dele, da herança, e investiu em missões. Ele investiu no Exército da Salvação, investiu no Instituto Muji, ele investiu em um monte de lugar. Ele disse: eu não quero saber de dinheiro. E investiu todo o dinheiro da herança em missões. E ele disse: como poderia eu gastar os melhores anos de minha vida em prol das honras deste mundo, quando milhares de almas estão perecendo a cada dia? Como eu posso gastar os melhores anos de minha vida em prol das honras deste mundo, quando milhares de almas estão perecendo a cada dia? Como poderia eu gastar os melhores anos da minha vida em prol das honras deste mundo, quando milhares de almas estão perecendo a cada dia? Hoje a gente vê os jovens dizendo assim: quando eu ficar velho eu vou servir ao Senhor, quando eu ficar velho eu vou fazer isso, aquilo, outro. Gasta os melhores anos da sua vida com coisas dessa vida que você não vai levar nada, nem eu. Missões, socorro aos perdidos. SOS. A gente vai encerrar agora, mas SOS perdidos, missões já em todo tempo, em todo lugar, toda hora. Você já esteve perdido? Você já esteve perdido alguma vez? Você já se perdeu no meio de um mato, uma floresta? Sei lá, você foi fazer uma trilha e se perdeu? Você já se perdeu numa grande cidade? Você fez uma viagem, foi passear e aí você perdeu. E agora, para onde é que eu vou? Meu Deus, como é que eu vou acertar o meu hotel? Você já se perdeu em alguma situação? Você não sabia o que fazer? Você já se perdeu numa relação de marido e mulher, de pai e filho, de amigo, e você disse: minha relação se acabou, estou perdido, o que é que eu vou fazer? Você já viveu isso? Você já se perdeu na vida? Quais as sensações que você teve? O que você sentiu? Como você enfrentou os momentos que você se sentiu perdido? Foi o que você fez? Como foi quando você se achou? Quando você foi achado? Quando você disse: glória a Deus, encontrei o endereço. Ah, Deus, resolvi esse problema. Minha relação ficou boa. Quais foram as sensações? Tem um negócio pior do que esse, você já esteve perdido sem saber que estava, e ainda achando que estava certo. Tem muita gente assim, sabe, que estão perdidos, sem saber que estão perdidos e achando que estão certos. Assim. Não é assim. Alguém já falou para você? Não é assim que se vive. Foi bom? O caminho é outro. O caminho que você está trilhando vai levar você para a perdição. Você já ouviu isso de alguém? Foi bom? Doeu? Eu quero fazendo essas perguntas para mostrar que você está lidando com a vida. Só em a gente dizer a alguém: o seu caminho é errado, é seita, você está tocando na alma dele. E aí você vai ter que vir com todo o amor e misericórdia de Deus para apresentar o Evangelho, que é boa notícia. Você já ouviu alguém dizendo assim: você está muito longe do seu destino, você está perdido, você está longe do seu destino. Quais as sensações? Como foi alguém ter te dito essas coisas? Eu vou contar uma historinha e ler 2 versículos e encerro. Diz que um homem, ele estava querendo ir a um determinado lugar, só que ele não sabia o lugar exatamente onde era. Tinha um nome, mas não sabia como chegar, estava perdido. E aí ele começou a procurar pessoas que pudessem ajudar ele a chegar naquele lugar que ele queria chegar.
que ele nem sabia exatamente o que era, nem onde era. E aí ele procura alguém e diz: moço, eu estou querendo ir para tal lugar, você conhece esse lugar? E a pessoa diz bem assim: eu já ouvi falar dele. Você já ouviu falar desse lugar? Já. Você sabe chegar lá? Não. Não, então eu não quero você não. Não vou ficar com você. Você só ouviu falar como eu. E aí ele sai procurando e acha outra pessoa e ele pergunta: moço, você já ouviu falar desse lugar? Você conhece? Ele disse: ó, eu fui bem perto, mas eu não cheguei lá não. Rapaz, você foi perto, foi, mas não chegou lá não. Eu fico com medo. Talvez a gente chegue e volte. E ele saiu procurando, e ele encontra um terceiro cidadão, e ele pergunta: moço, você sabe onde é tal lugar? Você sabe chegar lá? Eu preciso chegar lá, eu estou perdido. E o moço disse: eu moro lá. Eu moro lá. Eu sei o caminho. O crente tem que salvar os outros dizendo assim: eu sei o caminho. Eu moro lá. Eu já fui alcançado por esse evangelho que eu estou lhe pregando. Eu já fui perdido também, mas eu já fui achado por Jesus. A igreja não está aqui para apontar o caminho, dizer que o caminho é Ele. É dizer bem assim: vamos no caminho. Vamos junto, eu vou te levar. Eu vou te levar para alguém que pode mudar a sua vida radicalmente, que mudou a minha. Sabe qual é o maior testemunho do crente, irmão? É você dizer bem assim: eu era perdido, agora eu fui achado. Eu era um pecador inveterado. Inveterado aqui não quer nem saber, peca, peca e peca mais. E agora eu sou um pecador arrependido. Eu era filho da ira, agora eu sou filho da graça. Eu era preso por Satanás, por demônios, e hoje eu sou liberto e livre em Jesus Cristo. Eu sei o que é isso, e eu quero passar para você isso que Deus me deu. Lucas 19:10, Jesus ele fala o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar quem havia se perdido. Toda vez que via um homem e achava que estava achado, né, que era o justo, Jesus dizia assim: não, você não quer. Em Filipenses 2,15 diz assim: Paulo diz, para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros ou como luzeiros no mundo. Filipenses 2,15. Missões, socorro aos perdidos. Deus nessa noite nos reuniu para lembrar essas coisas. Você pode ficar em pé, irmão, para a gente orar. O pastor